Estamos aqui com mais um episódio do Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos. Inspiramos conquistas e transformamos desejos em realidade. Estamos aqui com duas convidadas maravilhosas. Por favor, se apresente, minha cara. E antes de se apresentar, deixa eu falar também um pouquinho sobre mim. Eu sou a Lenk Vomes, sou nutricionista da Whey Suplementos e temos hoje como patrocinadora oficial a Inspire Nutrition. Pode se apresentar. Eu sou a Luciana, também nutricionista, com especialização em suplementação. Estamos aqui com a Mildred. Se apresente. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Maravilhosa. Me sentindo honrada com esse convite aqui, com essas Nós duas que somos queridas, honradas. né? Com essa empresa que eu tanto admiro e tanto faço parceria, perturbo Sim. todo mundo. E aí quero me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou Mildred Souza, nutricionista há 34 anos. É nessa hora que a gente entrega a idade, né? 34 anos. Passeei um pouco pela nutrição, mas dentre as minhas formações, eu sou nutricionista clínica funcional, integrativa, nutricionista esportiva, onde foi o maior tempo da minha carreira trabalhando com futebol de alta performance. Olha que referência, gente. Trabalhei Período em de Copa. clubes de futebol e na seleção brasileira. Aí as meninas aqui me lembraram, a gente estava vivendo Copa do Mundo, né? Então, participei aí de muitos eventos junto à seleção brasileira por 16 anos na seleção brasileira e 21 anos com o futebol. Hoje, eu tenho meu consultório, onde eu trabalho muito emagrecimento. Hoje, na realidade, eu sou uma clínica, trabalhando com outros profissionais. Hoje a gente foca muito no emagrecimento e em alta performance, tanto para atletas não amadores quanto para atletas profissionais. E conta Que pra gente um isso. pouquinho o peso Que desse isso. currículo, meu Deus do céu. Como que foi essa experiência atuando com os atletas? Isso eu acho que é uma pergunta que todo mundo vai querer fazer, né? Então, as coisas vão fluindo muito naturalmente, né? Sim. Eu escutava muito, eu acho que o grande segredo, porque muita gente me pergunta isso. Qual o segredo de você trabalhar num clube de futebol? Qual o segredo? Eu acho que o grande segredo é não se deslumbrar como Uhum. profissional. Sim. Eu lidei com camisas pesadas reais, né? Com atletas aqui, com atletas de conhecimento nacional e internacional, muito pela seleção brasileira, inclusive pelos clubes também. Mas era não se deslumbrar, era fazer o seu trabalho, Sim. seguir ali seus objetivos, suas metas, seus valores, Sim. suas crenças, aquilo que você acredita, e lidar de igual para igual, se é que isso é possível, né? Quando você está lidando com camisas muito pesadas, mas é lidar de igual para que você também tenha o respeito, porque isso é extremamente importante, né? Para que Sim. você seja respeitada como mulher. Infelizmente, a gente ainda precisa tocar nesse ponto, gente. Exatamente. Como mulher num meio muito masculino, né? Depois eu fui trabalhar com a seleção feminina, mas inicialmente foram mais de 10 anos trabalhando só com homens. Então, você impor o respeito, isso é extremamente importante, né? Você conseguia lidar com isso? Zero problema. Olha. Zero problema mesmo. Nos 21 anos de futebol, bem E tranquilo. conta pra gente, Mildred, como que foi essa experiência no sentido da nutrição, porque acredito que também a gente tem aqui presente alunos, né, pessoas que talvez formadas, que talvez desejam entrar numa área dessa. Como que você acha que a nutrição, ela de fato se insere para esses atletas e como que funciona os bastidores ali da situação? Tá. Eu vivi 2 momentos da nutrição no esporte, especialmente no futebol, porque lá atrás era pouco conhecido, era pouco divulgado e nem os atletas tinham a noção da importância da nutrição. Então, foi um momento muito de construir junto com colegas que ainda estão na área, inclusive, que ainda trabalham com clubes, foi um momento de construir história. Uhum. Então, de fazer valer a nossa realidade, as nossas necessidades enquanto profissionais para aquele atleta, né? O que ele precisava. Você precisa da nutrição, isso que não é balela, isso não é chatice, é necessário para você estar em campo. Sim. E hoje, aí eu peguei já no finalzinho lá com o futebol, já uma mudança de mentalidade do próprio atleta. Isso foi valiosíssimo, sabe? Valiosíssimo. Eu digo que a gente dividiu assim, até o início desse século, até 2010, a gente tinha uma velha guarda do futebol em relação à nutrição. Hoje em dia é totalmente diferente, os atletas são muito
muito, como é que eu posso dizer, conscientes da necessidade do entendem nutricionista bem. no esporte. Então, tanto que eu brinco muito com os meus pacientes hoje que são atletas amadores, que eu falo assim: olha, eu conheci muito atleta profissional que não tinha 10% do teu comprometimento, É, né? Porque hoje o cara que é amador, ele faz por gosto, sim, porque quer vencer os próprios obstáculos, exato, porque ele quer vencer os seus RPs, né? Ele quer ser exato, Ele quer vencer autoconhecido. as suas metas, se desafiar, ele não quer mostrar isso para ninguém. exatamente. Ele só quer colocar aquela medalha simbólica no pescoço Ai, e nossa, É, venceu, né? terrível. Até arrepia a gente, né? É, é, E quer vencer exatamente. esses desafios, né? E muitas das vezes essa pessoa ela consegue seguir muito mais a do nutrição que do um que um atleta. atleta Muito mais profissional, né? obediente, porque ela valoriza muito ali, tudo para ela tem um custo de tempo, de energia, de dinheiro. O atleta sabe dessa importância, mas às vezes são as facilidades que favorecem o próprio ambiente, o próprio meio, né? Ter acesso a tudo. Sim, Né? Tudo tá ali Tá pronto muito para ele. fácil. Ele chega no clube, então todos os profissionais estão ali à disposição. Aí depois ele tem todas as refeições, ele tem a massagem, ele tem a roupa, ele não precisa nem pensar se a roupa dele vai estar limpa para o dia seguinte. Entende? sim, Então É, tudo é facilitado. Para o atleta amador tem um custo que pesa ele mais, vê a né? melhora na performance, sim. porque ele não veio com um Mas histórico. isso mudou. Isso mudou muito no profissional também. E fala pra gente, assim, como que acontecia mais ou menos essa rotina sua. E também para pessoas que talvez estejam escutando e queiram entrar, o que que para você se tornou um desafio nessa época? Digo assim, nesse sentido de estar nos clubes, talvez das viagens. É. Então, o trabalho por si já é desafiador, porque você precisa cumprir metas e dar resultado. Sim, Então, o desafio que todo profissional enfrenta, se deslocar, deixar a família, deixar filhos, viajar, faz parte de qualquer trabalho, né? Mas o maior desafio é apresentar metas e resultado. uhum, Ninguém quer saber se o time jogou bem, mas perdeu. sim, Eles querem saber se o time jogou bem e ganhou. exato. Foi campeão do torneio. Então, esse é um dos maiores desafios para gente, porque o time pode ter ido super bem, a seleção foi maravilhosa. Alguém agradou que empatou com 1-1 com o Marrocos? Não. Ninguém lembra que o Brasil está em sexto no ranking da FIFA e o Marrocos, se não me engano, é o sétimo ou oitavo. Mas ninguém lembra disso. A gente só Aham, lembra que é o Brasil pentacampeão. sim, Então a gente quer vitória. Não ganhou. E não ganhou. No futebol é assim. A gente tem muitos analistas, tem muita gente valiosa e séria fazendo esse trabalho, dando opinião, contextualizando, mas no fundo, ninguém quer ser segundo lugar. sim. No esporte, ninguém quer ser segundo lugar. É verdade. E a importância da nutrição, principalmente para essas pessoas que de fato estão inseridas, né, já no meio esportivo, e também para os atletas aí que são amadores. A importância talvez do carboidrato, que é um dos grandes, entre aspas, vilão ainda, que o É, pessoal acha que é um grande vilão. é fundamental, né? Sim, Que carro anda sem combustível algum, não importa se é gás, se é elétrico, se é álcool, se é gasolina, se é diesel. A gente precisa desse combustível. Sem esse combustível, a gente não caminha em nenhuma área da vida. Seja sim, para emagrecimento, seja para nutrição esportiva, seja para alguma patologia, para a gente tratar, porque o paciente ele não vem sozinho ou querendo performar. Ele vem sozinho querendo performar, mas ele tem uma anemia, ele é hipotiroideu, então a gente precisa olhar para o indivíduo como um todo. sim, E o atleta não é sinônimo de saúde 100% não. sim. Muitas das vezes com Sim. deficiência nutricional. Hipertensão, atletas diabéticos, atletas com doenças de base. Sim. Então acontece. Acontece também. Acontece demais. E fala pra gente agora um pouquinho, Mildred, a respeito principalmente dessa sua especialização na parte de emagrecimento, É. metabolismo. O que te levou a gostar tanto dessa área? É, e talvez Pois migrar, né, então, também um É, pouquinho. acabei migrando para esse mundo, né? Porque eu fui migrando um pouco para o consultório. Muita gente me pedia: aonde que é o seu consultório? Aonde você atende? Como é que é o trabalho?
trabalho, e eu não tinha um local, porque eu falava: "Não dá tempo", e realmente não dava tempo, porque eu viajava muito, eu atendia tanto a seleção quanto o clube aonde eu estava, então nem sempre eu tinha essa disponibilidade. E aí, eu pensei muito no meu futuro, né, sobre como vai ser envelhecer e continuar trabalhando, né, e ter essa rotina, e acabei me especializando na nutrição funcional integrativa, e as coisas vão acontecendo, né, gente, por Sim. mais que a gente não: "Espera aí, eu vou programar que eu vou atender 50 pacientes", não é, nem sempre funciona desse jeito. Mas eu fui me apaixonando, porque acho que não tem uma área da nutrição que eu não seja apaixonada, sabe. Sempre Uhum. foi assim, desde sempre. Quando lá Aham. atrás, com 16 anos, quando eu decidi que eu ia ser nutricionista, eu brinco sempre que meus pais não sabiam nem o que eu acho que o meu nutricionista fazia ali de verdade, sabe. Mas eu acho que eu fui me apaixonando e os pacientes vão fazendo a gente se apaixonar, né. Sim. E é aquela necessidade, porque uma coisa vai se confundindo com a outra. Porque no esporte, um dos carros-chefes do atleta é manter o atleta no peso. Sim. É Esse é o essencial. desafio, em qualquer modalidade, em qualquer esporte. Você manter o atleta, hoje no consultório eu atendo várias Não modalidades: só natação, performance. basquete, futebol, tênis, corrida. Nossa, como cresceu no último ano Sim. a turma da corrida. E aí não é correr na praia por lazer, é fazer maratona. É Exato. se Né, é autovencer. fazer maratona. Então isso acaba se confundindo um pouco, e aí eu fui me apaixonando ainda mais, porque emagrecimento é sempre muito animador, no meio da nutrição, É. né. E aí, gente, é tanta inovação que a nutrição pode trazer para o profissional hoje, que lá atrás, quando eu me formei, a gente não tinha, a gente era muito limitado, e hoje a gente tem um mundo de possibilidades para tratar o paciente, sabe, de Sim. várias ordens, desde o tratamento nutricional até o tratamento multidisciplinar, por isso que hoje eu tenho uma equipe trabalhando comigo, né, Sim. até o tratamento multidisciplinar, e aí não tem um paciente que sente na minha frente que não vai para o esporte. Pois é, porque acaba Hum, que saúde. Exatamente. Aí a gente vai unindo o útil ao agradável, sabe. Como assim você não está fazendo exercício? Vamos aos poucos, calma, um dia de cada vez. E aí eu vou sempre relembrando e trazendo toda essa memória do esporte para dentro do consultório e pra vida real dos meus pacientes. sim. E sono, estresse e hormônios podem influenciar o emagrecimento? Sem sombra de dúvida. Eh eu trabalho em cima de projetos de protocolos e de tratamentos, Uhum. né. E a base lá da clínica de tratamento nosso é exatamente isso: olhar o indivíduo como um todo, sem dissociar nada, eu brinco, desde a queda do cabelo à unha encravada do pé, pra passar pelo corpo todo. E a gente trabalha baseado em pilares, né, que é alimentação saudável, atividade física, sono e essa nova mentalidade, Sim, além do apoio medicamentoso e fitoterápico e suplementar. Então a gente tem todo um apoio, ou seja, é um tratamento 360 para o sim. paciente, né. E a gente não consegue dissociar: "Vem aqui, faz só essa dieta", não, não tem como, né. Então a Uhum. gente olha, avalia tudo, né, rastreia muito ali o paciente mesmo, né, vira do avesso, para descobrir qualquer coisa que possa atrapalhar. Se é um hormônio desajustado, e a gente vai fazer o ajuste, se a alimentação não está coerente, da onde veio, como é que é a rotina, então tudo é visto, né. Entendi. Doutora, você falou sobre medicação, né? Hoje se fala muito sobre Ozempic e os análogos de GLP-1. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Aham, claro. Hoje a gente na clínica também está trabalhando, com medicações, né, com todo, como eu falei para vocês, com todo o apoio, né, Dá todo de o todas as suporte para o todo o paciente. suporte. Na realidade, a gente está vivendo uma nova era do emagrecimento, né. Sim. Quando os meus pacientes me perguntam, eu falo assim: "Gente, olha só, eu sou de uma geração que nasci e de uma geração que me formei, que ainda não tinha acontecido
Nenhuma medicação, desde as anfetaminas aos remedinhos, como a gente brinca, mata-rato, todas as por tudo o que todo mundo passou, ainda medicações capazes de fazer o que hoje os análogos estão fazendo. Uhum. E muita gente se espanta quando eu digo que a gente já trabalha com isso há 10 anos. Já Olha temos isso. 10 anos desse tipo de medicação, pelo menos aqui no Brasil. E a tendência é só melhorar, porque a obesidade é doença. A Sim, obesidade, ela não é mais uma condição, Sim. né? Quando eu me formei, ela era uma condição, ela não era considerada doença. E aí a gente fazia muito essa associação. A pessoa era preguiçosa, a pessoa era relaxada, nossa. a pessoa não era cuidadosa. E obesidade não é isso, a gente precisa tratar. Então a gente olha com bons olhos, sabe? Se a gente pode salvar e aumentar a longevidade daquele indivíduo, por que não? Por que não? Sim. E qual a importância da nutrição nesses casos dos usos dos análogos de GLP-1? Olha, eu fiz um post que eu vou repetir a frase aqui. Por favor. Usar o Monjaro sozinho é um aluguel de magreza, é um aluguel da magreza, sem previsão de você comprar sua casa própria. Sim, Então, usar qualquer medicação, que seja um fitoterápico, até a medicação mais moderna que a gente trabalha hoje, sem um acompanhamento nutricional, é um tiro no pé. sim, É um tiro no pé, porque eu recebo muito paciente desnutrido, Olha isso. obeso e desnutrido, sim. porque usou desavisadamente medicação e do mercado negro, digamos assim, Aham. vamos, né, para a gente ser educada, do mercado negro, sem um acompanhamento de um profissional, sem um acompanhamento periódico dos exames de sangue, é um tiro no pé. Então você está pagando um aluguel caro dessa magreza, é um aluguel Sim. caro, sabe, a troco de uma magreza, de uma saúde que não vai se sustentar, se a gente não tiver o olhar do profissional nutricionista quanto a isso, né. E aí, o que que acontece? O nutricionista que acha que está perdendo o mercado por causa disso, está tão enganado, mas está tão enganado. Uhum. Que ele é necessário para esse mercado. Então, assim, o emagrecimento com medicação não vai se sustentar se você não tiver uma equipe Sim, olhando por você, cuidando de você, te dando estratégia, acompanhando o teu processo e, mais importante, te reeducando. sim, Que a reeducação alimentar é o que vai valer quando a medicação, uma hora de mamar, ela vai ter que parar. sim, Sim, Ninguém toma medicação eterno. Uma hora ela vai pausar. E é o que exatamente, fica? A nutrição. A exatamente. nutrição é o que fica, a saúde é o que fica, a longevidade. Criar novos hábitos pode parecer repetitivo, mas mudança do estilo de vida é o que vai ficar. E sobre a perda de massa muscular e talvez deficiências, né, de micronutrientes nesse processo? Conta um pouquinho pra gente o que que você já viu de casos, etc. É isso que eu acabei de falar, né? É a desnutrição. É Sim. surreal. Porque as pessoas acham que porque estão sobrepesos ou obesas não estão desnutridas, e estão. Gente, preste atenção nisso, porque É. é um assunto muito importante. Hoje em dia as pessoas associam muito desnutrição, né, com certas imagens que a gente vê no Google, né, de pessoas extremamente magras, mas não é só Isso. isso, não é Não só isso. mesmo, não mesmo. Desnutrição é muito sério, minha gente, usando medicação, tá? Então é muito comum a gente receber tanto perda de massa muscular quanto pessoas desnutridas, porque não são bem orientadas, ou Uhum. porque estão fazendo sozinhas. Por mais que a gente precise da receita médica, da orientação médica para usar um remédio, vocês sabem que as pessoas conseguem comprar sem Sim, isso, né? sim. Ou usam de algum colega, de algum parente, e nunca deve ser feito dessa forma. Você precisa da orientação do profissional ali. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes do tratamento é ter o aporte de proteína suficiente para seguir o seu emagrecimento saudável, Sim, sem excesso de proteína, né? E não adianta você só comer o que você quer. Eu estou comendo pouco, mas eu vou comer aquela batata frita. Zero nutriente, é zero sim. nutrição. Por isso que tem acontecido muito. Basta você ter orientação. Então, você tendo orientação e tendo um profissional ali para te acompanhar, nossa, o resultado é fantástico. E sobre suplementação nesses casos?
Acaba que, né, a pessoa às vezes tem uma rotina corrida, utilizando o análogo, ela fica com o apetite também mais comprometido, e aí vai ter que tomar algum suplemento. Sim, e por isso que você precisa do suporte do profissional, né, Sim, com porque nem certeza. Só sempre você ele. compra. Ó, essa semana saiu uma série de reportagens sobre suplementos Sim. falsificados, Exatamente. né. Inclusive, postamos nas nossas redes da Whey Suplementos, gente. É Importante. importantíssimo a gente Ministério ficar atento, Público que tá tendo recolhendo ainda Gente, lote falsificação. a menos. importância de você eu vou até direcionar aqui, ó, a importância de você comprar suplementação numa empresa confiável é por isso, Sim, E entenderam? não o preço barato da internet. exatamente. Só para deixar um outro adendo, né? Nós compramos diretamente com as indústrias, então a gente de fato tem ali a segurança total. Hoje em dia a gente vê preços menores, talvez em marketplace, né, em plataformas Uhum. aleatórias aí que a gente vê pela internet, e pode ser que você esteja comprando um suplemento falsificado. E sabe-se lá qual a consequência que isso vai ter para sua saúde. Exatamente. E agora, nessa nova era, a tendência de suplementação acaba que se aumentou, né? E sim, a gente precisa dar esse suporte todo para qualquer tratamento, né, mas antes priorizando a alimentação, Sim, com e certeza. aí é o que a gente sempre trabalha, né, alimentação saudável e direcionada em primeiro lugar, a avaliação de exames, acompanhamento da rotina e a suplementação como cereja do bolo, né. Sim. Quando a gente faz a suplementação muito assertiva, eu gosto muito de ouvir assim: "Nossa, que diferença!". Quando eu Olha, escuto do paciente falando: "Ah, Mildria, que diferença!". Eu falei: "Porque a gente foi assertivo. Sim. Você estava já pronto para receber aquela cerejinha. Essa é a cerejinha, não adiantava você gastar um monte de dinheiro com 10, 15 uhum, suplementos, se a gente não corrige primeiro a base, não prepara o terreno, né, e por Sim, aí vai. Então é muito valioso a suplementação direcionada. sim. E como que você enxerga hoje a evolução dessas clínicas de nutrição nos próximos anos? É o futuro, né, Sim, é o que a futuro. tendência é multidisciplinar, multiprofissionais, né. É o futuro, porque assim, eu vejo talvez seja uma realidade minha, né. Tenho filhos jovens, então vejo eles envolvidos com atividade física, com uma alimentação buscando uma alimentação mais saudável possível, performando, tanto nos seus esportes quanto nas suas profissões, porque performar no esporte tem total relacionamento com a sua performance na vida, sim, né. Você se torna um profissional melhor, um profissional mais inteligente, um profissional mais capaz, um profissional de liderança, porque o esporte traz esses insights todos pra gente, né. Mas aí talvez seja a minha convivência, tanto da minha família, né, filhos, sobrinhos, todo mundo envolvido ali com atividade física, e eu vejo que isso tá invertendo, né. As baladas noturnas estão Já passando para as estão. exatamente. competições. Eu acho é uma tendência, né, profissional da saúde que olha isso, o olhinho Nossa. brilha, Aham, né, que vê assim: "Nossa, como é legal". E eu acho que estamos na ponta do iceberg. Tem muita coisa para ser descoberta. sim, A tecnologia está trabalhando muito a nosso favor, né, então tem muita coisa que pode ser mensurada, que pode ser medida e não necessariamente você precisa ser picado o tempo inteiro. A gente tem os anéis que medem muita Sim. coisa, os sim. celulares, os Relógios. relógios Aham, que avaliam ali o nosso sono, a nossa performance, como a gente funciona, o que ajuda todos os dias, né. O que não invalida você ter um profissional para te ajudar nessa avaliação e nesse acompanhamento, mas eu acho que é muito promissor esse sim. mercado, porque as pessoas que vão viver perto dos 150 anos, na minha opinião, já nasceram. Então eu acho que a Ó, gente será? vai Ó, É Ellen, é, Ellen. eu acho que é para quem quer, né. exatamente. Então, eu acho que é algo assim, quantas vezes a gente já escuta: Morreu com 110 anos, morreu com 112", a gente não escuta isso? A Já, gente já Sim, escuta. Não é a toda maioria. hora, mas a gente já escuta, então eu acho que a tendência é muito grande, né, e tem muita coisa para o nutricionista fazer, é muito sim, trabalho bom, né, neuronutrição aí, ó, Nossa. crescendo, muita coisa exatamente. gostosa pra gente ver, ouvir e aprender. E falando também um pouquinho sobre a sua especialização em nutrição integrativa, acaba que se a gente associar um pouco dessa pegada
pegada, né, mais medicina tradicional chinesa, a gente consegue enxergar, né, que Uhum. nas pessoas ali que estão associadas com isso, elas de fato já têm essa qualidade de vida sendo construída pela prática do esporte, Isso pela aí. alimentação saudável, que agora a gente no Ocidente está começando a Exatamente. estruturar. E quantos centenários tem pro lado de lá que a gente não O tem nem sim, noção, né? sim, Para esse lado de cá, eu acho que isso está chegando, né? Então, sim, assim, a gente tem as zonas azuis que nos deram muito conhecimento. Para quem não sabe o que que é zonas azuis, são os lugares do mundo, são 5 ou 6 lugares aonde vivem centenários, aonde vivem as pessoas centenárias. E aí tem. Qual é o grande lance das zonas azuis? Comida. É sim, a dieta deles é o que sim, move. Então a gente tem muito a aprender, né? Gerenciar o estresse, alimentar bem, fazer atividade física, ter bons relacionamentos, ter uma vida social equilibrada entre o sim, trabalho e a vida social. Então, isso tudo faz parte. Nutricionista bota dedo nisso tudo. sim, Nossa. Bota dedo nisso tudo. Eu falo, gente, ó, não é a minha intenção ser invasiva ou atravessar a sua privacidade, mas a sua intimidade. Mas a gente acaba colocando sim. dedo um pouco dessas coisas, porque a gente precisa saber dessas rotinas. E é engraçado que, às vezes, quando a gente vai fazer uma anamnese, assim, mais completa, né, mais integrativa, para tentar até associar o que de fato acontece com a vida desse paciente, até na parte mais, assim, emocional, às vezes ele Uhum. fica meio ressabiado, né? Sim. Por Não que que ela quer entende saber isso? por Que Exatamente. isso? Por que que ela quer saber isso, né? É É engraçado. engraçadíssimo. É isso. E você vê o quanto que faz diferença, porque às vezes uma respostinha que ele vai te dar ali de uma pergunta específica da parte emocional dele, você consegue associar a nutrição mais pra frente. Sim. E é o que vai fazer diferença. Eu até ontem estava falando isso com uma paciente nova. Eu falei assim: olha, se a nutrição não for o protagonista do teu tratamento, ela é coadjuvante. Então fica muito tranquila, porque sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer. Sim, Entendeu? Se não vou trazer sozinha a solução para essa sua questão, a nutrição vai ajudar. Ela sempre, vai te né? desinflamar, porque você está com uma doença inflamatória, ela vai te trazer mais conforto. Talvez a gente ajude a frear a doença. Se eu não consigo regredir ou resolver, mas eu posso frear e essa doença não progredir. Então, sempre existe esse olhar. A nutrição integrativa traz muito isso para gente, né? Porque é sim, olhar o indivíduo como um todo, sem separar ele em partes. É exatamente. isso. E vamos de bate-bola rápido. Responda a primeira coisa que vier na sua mente sobre emagrecimento. Saúde. Ó, E minha saúde, saúde. Longevidade. longevidade. Vamos lá, metabolismo, Nutrição. nutrição. Obesidade. Passado, acho que é a melhor palavra, passado. E disciplina, Foco, Exercício físico. vida, vida, né? vida, E viada. longevidade, Futuro. futuro. GLP-1. Uma palavra só é difícil, né? Pode ser uma frase. Solução. Solução, acho que é uma palavra. Nutrição, Ai, gente, é tudo, tudo. sim, E o futuro. Futuro. É isso, acho que aí esse eu acho que pode caber uma frase, né? pode, com É, certeza. é a gente ser feliz em Sim, tudo, né? No que faz, no que recebe, no que dá, porque a gente só consegue receber às vezes aquilo que a gente dá, né? Se a gente dá agressividade, a gente vai receber. Se a gente dá amor, a gente vai receber, né? sim, Então é isso, eu acho que é a gente ter qualidade de vida para viver uma vida boa, que a gente veio nesse mundo, eu acredito firmemente que a gente veio nesse mundo para ser feliz. com Sim. Eu certeza. acredito muito nisso, assim, desde jovem. Eu sei que a gente veio nesse mundo para ser feliz, eu tenho certeza disso. Se a gente passa por alguma dificuldade na vida, faz parte, né? Sim, Por várias coisas, né? Não tem um único culpado. Mas se a gente passou por algum momento que não foi o melhor nas nossas vidas, lá na frente a gente vai acabar superando. Eu acredito muito que a gente está aqui nessa terra para ser feliz. olha que bela mensagem, gente. E qual foi, assim, essa transformação mais marcante que você presenciou através da nutrição?
Nossa, foram muitas. Seria egoísta da minha parte eu falar uma, né? Uhum. Mas é o dia a dia do teu paciente falar assim: como eu me sinto melhor. Olha, vou dar um exemplo. É uma paciente chegar no teu consultório chorando na primeira consulta e lá no final do tratamento ela sair do seu consultório maquiada, cabelo Nossa. arrumado. Olha, quer ver uma coisa que parece bobagem, e eu percebo muito isso. É uma paciente que chegou com pulseira e anel de uma consulta para outra, porque na primeira não cabia. E Sim. agora já Vaidosíssima, mas não cabia. Ela não conseguia vestir um Uhum. anel, uma aliança, uma joia, uma bijuteria. Sim. Então, essa transformação sutil que a gente vai percebendo no dia a dia, nas consultas, no tratamento, gente, isso é valioso. você devolve Quando o meu vida, né. paciente é promovido. Sim. Eu já tive pacientes que foram promovidos porque melhoraram a aparência. Incrível, É né? incrível É uma isso. mudança de identidade. É, a E gente é, vê muito hoje, o novo CPF, né. é Aquele antes e isso. Sim. depois que mudou o CPF da Não pessoa. é? Gente, olha, não tem dinheiro no mundo que pague um presente para um profissional como esse, Sim. sabe? Pra gente, quando você vê isso, tão valioso, sabe? E quantas vezes eu ouvi, você salvou minha vida. Quantas Nossa. vezes Sim. me agradeceram por mudanças de vida mesmo, sabe? E Uhum. às vezes são pequenas coisas do dia a dia que você ajusta e que a pessoa não está conseguindo ver. Sim. Organização doméstica da vida da pessoa, que você mete o dedo ali sem a pessoa perceber. Sim. Isso é bom, isso é gostoso. E o que que você gostaria que toda pessoa soubesse, né, antes de iniciar uma jornada dentro da nutrição, seja para qualquer finalidade, emagrecimento, esporte? O que que você acha, assim, o que que você deixaria de mensagem para essa pessoa? Aí você está falando só no caso do paciente, né, não é do Não, profissional. pode Tá. ser para os 2. Não, é porque quando faz uma pergunta você pensa logo na não, mas para o paciente é sempre bom, eu parto sempre do princípio, eh, que é, se ele chegou até você, é porque ele quer. Sim, Né. Como eu lido com adultos, eu só atendo adultos, isso é muito claro para mim, né, porque nenhum adulto vai amarrado, sim. né. Quando a criança, o adolescente, tem Ainda sempre a condição mais. dos pais levarem, é necessária, né, É, é muito, muito necessário. Mas o adulto já traz essa mensagem implícita ali. sim, Então se ele está querendo ali algum tipo de transformação, que ele esteja disposto a mudar. Porque ninguém consegue um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. A exatamente. gente precisa fazer coisas diferentes. Eu falo muito isso. Falo, ó, eu respeito a tua rotina, eu respeito alguns dos teus hábitos, mas eu não vou continuar deixar você ter os mesmos hábitos buscando um resultado diferente. Isso é Não impossível Exatamente. tem na como. vida. Sim, Ninguém continua fazendo as mesmas coisas e conquista um resultado diferente. A gente precisa fazer algo diferente para ter um resultado diferente que a gente quer. Então as pessoas sim. buscam por esse resultado e a proposta é essa, né? Venha disposto, venha com disposição, porque essa pessoa, quando vem buscar emagrecimento, nutrição, normalmente vem cansada, desnutrida, Sim, então, e ela acha que é preguiça, tá entrando em depressão, e nem sempre. Às vezes é o próprio cotidiano, é uma vitamina que não está deficiente, mas está mais em baixa, é sim. um mineral que você pode ali ajustar, é uma falta de café da manhã, que negligencia porque está Isso. sempre acordando tarde para os Ou compromissos. então ainda tem um outro detalhe, né, o café da manhã, às vezes, é aquela refeição que a pessoa acha que não é tão importante. Não faz atividade física, então Sim. venha disposto a mudar. A gente não precisa fazer mudanças, eu falo sempre, você não vai precisar ir para a China fazer supermercado. Dá para comprar com as coisas que temos no Brasil, mas a gente vai precisar de fazer alguma mudança na vida, né. Sim. E aí você vai colhendo mudanças diferentes. Então você se sentou na minha frente, já está implícito que quer essa mudança. E acaba que essa dica que você deu seria também até um conselho, talvez, para alguém que já tentou inúmeras vezes e não conseguiu. Isso aí. Porque não modificou também, né. Sim, Por Quer isso um que re tanto a gente exato. trabalha a mentalidade. sim. Né, gente, eu não faço terapia, eu não sou coach, tenho até formação, mas não faço. Gente, Mildred tem Olha formação. isso. Olha isso. Por que que eu fui fazer formação? Para ajudar os meus pacientes, para melhorar as minhas técnicas profissionais, mas eu não pratico com ninguém. Eh,
não vou fazer terapia ali, mas a gente precisa mudar a forma do paciente pensar, Sim, entendeu? Da mesma forma que eu não tenho conhecimento nas outras áreas de profissionais, né? Meu paciente também não domina tudo da nutrição, apesar de ser um assunto muito comum, né, gente? As sim, pessoas As acham que pessoas acham que domina. sabem tudo. E sabem. Conhecimento público, gente, é cultura, é conhecimento familiar. sim. Nossas avós são sábias. Um dia seremos as avós sábias de alguém. Uhum. Com certeza, né? Mas quando você vem com essa mudança de mentalidade, entender que você já tentou inúmeras vezes, mas nunca deu certo, tem alguma coisa ainda que você não mudou mesmo. Você não fez a mudança necessária para você ter aquele resultado e aquele resultado se sustentar, porque é a parte mais importante, o resultado se Sim, sustentar, né? sim. E qual mensagem, Mildred, que você deixaria para o pessoal que está escutando a gente nesse podcast? O que que você gostaria de falar, assim? Bom, deixa eu pensar uma mensagem É tanto bonitinha, conteúdo que a fofa. Mildred É, tem, né, que Fofa! fica uma até bagagem, assim, É absurda. difícil, difícil, mas assim, a gente não é dono da verdade, né? Eu não sou dona da verdade. Eu apenas busco sempre me atualizar, trago minhas experiências de tempo de carreira para ajudar o meu paciente, sempre. Mas você precisa querer ser ajudado. Então, se você está ouvindo a gente aqui hoje, em algum momento, alguma das nossas falas tocou você, se prende a isso, se agarra a isso e faz qualquer mudança na sua vida, né? Acordar mais cedo para fazer exercício físico, porque a gente dá inúmeras desculpas, gente. Eu também dou desculpas. Tá chovendo, não vou à academia, mas aí vou para academia do prédio. Tô cansada, não vou para academia. Tô com preguiça, não vou fazer comida. Então, se te tocou alguma das nossas falas hoje aqui, em qualquer área da tua vida, faz a mudança, porque o maior beneficiado é você. E se você muda tudo ao seu redor. Seu ambiente, a sua família, alguma coisa que você não está feliz ali na tua vida, muda você primeiro. Porque só assim a gente consegue modificar o próximo e o ambiente. Maravilhosa. Obrigada por perfeito. ter aceitado o nosso Imagina, convite. eu que estou Muito feliz de ser obrigada. Foi um convidada. prazer, tivemos uma grande aula aqui com você. Deixa seu arroba do Instagram para quem está escutando Tá. poder te seguir. É @Nutri Mildred Souza, Souza com Z. E vocês vão aprender demais com ela no Instagram, gente. É muito conteúdo muito bacana que ela Obrigada. posta. Muito obrigada. Lu, Obrigada, obrigada pelo Lu. convite. Foi uma delícia, gente, Foi. participar. Fluiu, Nossa, né? Fluiu, com certeza. Gente, muito fiquem Oh. atentos ao nosso Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gratidão.